Muito bom dia, muito bom dia. É com muita alegria que estamos aqui no Pode Falar Curitiba. Eu, Robson Ramos, tenho o privilégio, a honradez de estar falando em um programa do Anderson Teixeira. Desta feita, aqui conosco, a Sueli Coeme, Sueli Duarte, do Alto Boqueirão, onde temos o privilégio de recebê-la. Muito bom dia, Sueli. Bom dia, Anderson, tudo bem? Vamos. Robson Ai, desculpa. Ramos. Bom dia, Robson Ramos, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo 10 com o nosso Cristo, tudo na paz. Então, Sueli com M, Sueli Duarte. Isso. Sueli, que história, que resiliência, uma vida realmente de superação, onde você reside no Alto Boqueirão, né, Sueli? Isso, no Alto Boqueirão, aham. Há quanto tempo você reside ali? Eu resido ali no Alto Boqueirão. Na verdade, eu sempre morei naquela região, né? Boqueirão, Auer ali e Alto Boqueirão e Xaxim. Mas que eu, no Alto Boqueirão mesmo, há 20 anos. Depois que eu casei, eu mudei ali pro Alto Boqueirão. Sensacional, perfeito. Sueli, você é enfermeira? Sim, Há sou quanto tempo você trabalha na área de saúde? desde 2019, né? Tive ali a vivência de terminar meu curso ali em 2019 e já em 2020 ter o desafio de trabalhar na pandemia, né? Grande desafio. E você sempre buscou essa área? Sempre foi algo que você, desde há muito tempo, algo desde da sua infância? Aonde foi que nasceu no seu coração trabalhar com enfermagem? Eu sempre gostei, na verdade, de trabalhar com pessoas. Eu sempre quis fazer algo a mais pelo próximo. Então, quando eu era pequena, eu sempre quis ser médica, né? Olha Eu só. tinha o sonho de ser médica, mas pelas condições, enfim, né? Eu acabei entrando na área da saúde depois de casada, né? Para ter a condições de pagar um curso também, tudo isso. Então, veio um pouquinho mais tarde. Antes disso, também eu cheguei a fazer um curso de radiologia médica. Então, na verdade, a área da saúde sempre foi o que ardeu no meu coração, sempre foi o cuidado com o próximo, trazer essa empatia pelo próximo, esse amor pelo próximo na questão da saúde. Muito lindo isso, porque quem trabalha com saúde, Sueli, normalmente trabalha por propósito, por missão, e não, penso eu que ninguém faz o que você fez por dinheiro, Não, mas sim por missão. sim, Ser enfermeira é uma missão. Você lida com pessoas. Infelizmente, hoje, as pessoas elas preferem lidar com coisas sim, e não com pessoas, porque lidar com pessoas exige amor, dedicação, sim. compreensão. Meus parabéns por isso. Meus parabéns. Então, diante disso, Sueli, através disso nasceu também um propósito de escrever um livro. Sim, como eu sempre gostei de pessoas e desta área do cuidado, né, dessa questão da saúde, eu passei por um processo muito difícil na minha vida, onde eu enfrentei uma depressão desde quando eu era criança, desde os 10 anos, com a primeira tentativa de suicídio, com 10 anos de idade. Então, ao crescer e a superar todo esse processo da depressão, das tentativas de suicídio, depois até mesmo do meu casamento, com os abortos que eu tive, eu resolvi escrever um livro falando como eu superei essa parte da depressão da minha vida e o quanto também foi importante ter pessoas numa rede de apoio, com amor, que me deram a mão, que não me julgaram e que falaram que eu não precisava ser internada. Na época era muito comum você ser internado num hospital psiquiátrico, né? Hoje já não se faz mais isso, hoje a gente entende que tem psicólogo, né, neuropsicólogos, terapeutas que te ajudam nessa questão da depressão, ansiedade, crise do pânico, enfim, né, crise de burnout. Mas na minha época não era assim. Então, por eu ter passado por esse processo, estar internada num hospital, passar por um processo aonde, na época, eu lembro que por ser muito jovem, eu recebi algumas discriminações, até mesmo dentro do hospital, por enfermeiras que falaram: tem que tratar a si mesmo, tem muita gente querendo viver. Né? Eu lembro dessa frase até hoje, foi uma frase que me marcou e foi uma das partes que fez eu entrar na área da enfermagem.
porque eu quero fazer diferente. Eu quero demonstrar esse amor, esse carinho que a gente tem que ter pelo próximo, né? Essa realmente empatia pelo próximo, independentemente do que ele fez, do que ele deixou de fazer, mas olhar pro sentimento do outro. Que lindo, que história maravilhosa, Suelen. Suelen, então agora, no dia 18 de junho, você vai lançar nas livrarias Curitiba esse livro que inspiram, né? Fala sobre essa resiliência, essa superação. E que linda história, realmente, como você bem falou, dentro de um tempo atrás, as pessoas olhavam depressão de uma outra forma. Elas não compreendiam como uma doença, mas Exato. como algo que não era de fato, de verdade, mas uma construção mentirosa de uma Exato. pessoa que não tem equilíbrio, que não tem paz. Mas nós sabemos que depressão tem cura Exatamente. e pode ser vencida, pode ser superada, e você é uma prova disso, né, Suelen? Sim, com certeza. Uma prova disso. Que lindo. Eu fiz tratamento com psicólogo por 2 anos, acompanhamento, mas com certeza as pessoas, os amigos, essa rede de apoio, esse amor, foi que me fizeram aí continuar. Então é muito importante para as pessoas, né, que vão ouvir esse podcast e que têm familiares que passam por essa situação, ou às vezes a própria pessoa, né? Hoje a gente vem de um tempo onde as pessoas têm tido muitas crises de ansiedade, têm crise de burnout, né? Que é o esgotamento físico e Esgotamento físico e mental. mental. Então, a gente tem vivido num mundo dessa forma. Então, eu acho que a gente entender, olhar para o próximo com esse amor, com esse carinho, olhar por que que ela está tendo essa reação, né? Dar a mão. Uma vez eu estava participando de uma palestra e eu lembro que um pastor perguntou: Puxa, o que que você faz com uma pessoa que que já tentou de tudo, já tomou medicamento, já fez tratamento com psicólogo, e a única resposta que veio para mim era responder o que aconteceu comigo, é dar amor, Dá amor. dar amor. Amor cura, Amor cura. transforma, Exato, refaz, liberta, reconstrói. exatamente. Olha, Suelen, estou impactado. Primeiro porque é visível o quanto você realmente está curada e o quanto essa história foi a base para o teu crescimento, para a tua transformação e com toda certeza também é a base para que outras pessoas também possam alcançar o que você alcançou, a tua superação, essa vitória que você tem tido em sua vida tem muito a ver com uma metamorfose, né? Essa transformação literalmente radical em sua vida. E tudo isso não foi por acaso, né? Pelo que eu estou percebendo, você desde muito cedo foi forjada, foi forçada a reagir diferente, né? Eu Exato. penso que a tua história desde a sua infância vale muito a ser compartilhado conosco e com os nossos ouvintes, porque tem muito a ver com alguém que venceu, e venceu a si mesma, venceu os sentimentos que não eram favoráveis, que todavia se tornaram transformados por uma história de milagre mesmo, de cura, porque tem pessoas que têm um trauma para uma vida inteira e por uma vida toda. Exato. Outras que decidem se a cura, ao invés de serem a enfermidade ou doença, decidiram ser curadas e serem a cura. E você é uma cura, você tem uma história de cura, uma história de superação e de resiliência. Então você nasceu no Boqueirão, ali Isso. na região do Boqueirão, e desde muito cedo teve que enfrentar uma questão familiar muito forte, né, Sueli? Sim, eu, na verdade, com 3 dias de vida, né, a minha mãe, por não ter uma rede de apoio, por ser muito jovem também, né, me teve com 16 anos, sem o apoio dos pais, da família, ela acabou me entregando para uma família que ela mal conhecia. E a minha avó paterna, ao ouvir o choro de uma criança, porque era no mesmo prédio, ela tinha me entregado para uma família onde morava no mesmo prédio ali, onde a minha avó morava, na época em Santa Felicidade. E a minha avó ouviu e bateu na porta dessa mulher. Quando a minha avó vê esse bebê e olha e fala assim: Mas você não estava grávida? Quem que é esse bebê?
E ela queria, a todo custo, ver quem que era o bebê. E aí, nessa situação, ela vê que sou eu, ela me identifica, e aí, naquele dia, ela faz a mulher me devolver para ela. E desde então, né, eu morei com a minha avó paterna, até eu casar, mas já faz 2 anos que ela faleceu, né? Ela faleceu aí por causa de uma infecção hospitalar. E ela foi fazer um transplante, problema de pressão, diabetes, a vida inteira. Então eu cresci, né, com... Por isso que a área da saúde, na verdade, Sempre esteve em torno da teve em sua vida. torno da minha vida, sempre foi isso, essa é a minha paixão, é o que eu amo, né, é o que eu quero fazer pelo próximo. Então, que lindo isso. Olhe como Deus, desde sempre, traçou um caminho para você e trabalhou na sua história de maneiras que poderia ter sido diferente. Outra pessoa, outra família poderia ter te educado, Exato. ter assumido a questão familiar com você, mas Deus é tão bom com você que gerou no coração da sua avó paterna esse sentimento de ser sua mãe, de cuidar de você, de dar a você essa base que você tem hoje. E tudo é Deus. Essas É. conexões, esses connect points, a forma como Deus usou desde a sua infância é lindo demais, hein, Sueli? A gente passou por muita dificuldade, então eu comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos de idade, eu já trabalhava de telemarketing, né, numa empresa para ajudar na minha casa, na minha família. O meu pai, ele foi assassinado, brutalmente assassinado no Érico Veríssimo, no bairro do Érico Veríssimo, quando eu tinha 5 anos de idade. 5 anos. Então, eu cresci nessa ausência de paternidade, de maternidade, com rejeição, abandono, né, com esses sentimentos. Isso então me fez sair muito cedo de casa para trabalhar, né, até mesmo para ocupar a minha mente, para ter algo, né, para viver. Então isso fez, eu começar a me desenvolver, a procurar cursos, a querer se fazer diferente, né. Gosto muito também de trabalhar com órfãos, com crianças, por quê? Porque eu fui uma criança órfã, tanto de hoje a minha mãe é viva, tenho conversa, tenho contato com ela, né, mas, eu era órfã emocionalmente, né, tenho a minha mãe viva, mas, emocionalmente ausente, né, então essa orfandade vinha dessa parte, graças a Deus hoje eu sou curada, hoje eu entendo sobre a paternidade, sobre a minha vida. A minha avó e meu avô, eles me amaram, me cuidaram, me educaram. Hoje eu tenho só a agradecer. Hoje eu tenho meu vozinho com 78 anos, também problema renal, pressão alta, teve câncer de próstata, 3 anos. Então, eu amo, né, cuidar da pessoa idosa, eu amo esse cuidado, eu acho que a pessoa idosa ela merece todo esse valor, Com né? Até certeza. porque, assim, eu tive duas pessoas idosas que me amaram, que me cuidaram, que me criaram, que me educaram. E hoje eu cheguei aonde eu estou graças à criação deles. Eles poderiam, né, ter falado: não, não é minha obrigação, eu não tenho porquê, e deixa ela lá como o senhor falou, né? Deixa, vai ser. Foi questionado até uma adoção, né, em ser colocado em juizado na época, mas a minha avó correu, foi atrás. Eu não sou registrada no nome dela, mas ela correu para que isso não ocorresse na época, né? Então, eu fui criada com ela, com a convivência do meu pai também até os 5 anos de idade. Porém, eu não lembro, né, dessa convivência com ele até os 5 anos de idade. Porque ele era uma pessoa muito jovem, então eu ficava muito na rua. Tinha também, na época, dependência, né, com drogas. Drogas. Então, por isso também não ficava muito em casa. A minha mãe também, depois de eu nascer, também teve esse processo com as drogas. Então, a gente pode olhar assim e falar, nossa, ela está contando uma história. E eu confesso para vocês que por muitos anos da minha vida, a minha vida era televisão e casa, casa e televisão, né? Então eu não tive uma infância propriamente dita, eu não brincava, eu não saía para as ruas, porque desde do falecimento do meu pai, na verdade, eu já desenvolvia o início de depressão. Olha só. Então, por isso, só que para minha avó eu era uma menina caseira, né? A menina que só ficava em casa, o orgulho dela, enquanto as minhas primas da mesma idade ficavam na rua, brincando. A minha vida era ficar, enquanto elas estavam subindo na árvore, em telhado, né? Apertando a campainha dos vizinhos, saindo correndo. Eu estava em casa assistindo TV.
Porque a minha expectativa era que um dia alguém batesse na minha porta e falasse assim: eu sou seu pai, eu sou sua mãe. Olha só, então sempre havia essa expectativa no teu coração de estar com os teus pais Sim, paternos, legítimos. E exato. olha, Suelen, realmente é muito impactante. Primeiro, você tinha tudo para ser uma pessoa amarga, uma pessoa totalmente outra. E como eu tenho visto, você é uma pessoa que tem outro paladar, outro sabor, até porque você realmente buscou essa cura para a sua vida, essa transformação para a sua história. E nada disso foi tão simples. Pelo que você está falando, tem todo um contexto realmente de uma busca, de uma reconstrução, até porque ninguém nasce pronto, né? Você É, tem que se reconstruir, tem que se refazer, tem que se recompor. E isso é muito lindo, porque a vida ela pode ser desafiadora, mas você pode escolher, através dos desafios que você mesmo passou, fazer desses desafios algo para te fazer crescer, exato. para te transformar, para te modificar. E é por isso que você tem buscado esse legado desse lindo livro, com uma história com um título tão impactante, Histórias que Que Inspiram. inspiram, Porque a exatamente. tua história inspira. É, A tua própria história, Suelen, é uma história de inspiração. Que lindo isso, hein? E diante de tudo isso que você falou, enquanto as crianças iam brincar, você se reservava na expectativa que os teus pais um dia batessem a porta da casa dos seus avós. Mas agora, com quanto aos 5 anos, você perdeu o seu pai de uma forma muito trágica, não foi? isso, foi. Eu lembro, até hoje, eu tinha 5 anos de idade, inclusive vou dar um spoiler para vocês aqui, né, que está no meu livro, tanto na Histórias que Inspiram, que será lançado no dia 18, agora de junho, também no outro livro que eu também já escrevi, que está lá já na editora, que é A Verdadeira Paternidade, que vai ser lançado dia 24 de agosto. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava na casa de uma madrinha aqui no Boqueirão, né? No bairro do Boqueirão, na rua Cascavel, uma rua muito conhecida ali no Boqueirão, né? Morei ali um tempo com a minha avó, num condomínio ali. Ali é uma rua de muitos condomínios, né? E uma rua bem extensa. E ali, eu lembro que eu fui visitar essa madrinha. Na época, a gente não morava ali naquela casa, então minha madrinha morava ali. E a minha madrinha ligou no programa 190, né? Não sei se vocês lembram, né? Não era da minha época, tá, gente? Não, brincadeira. Do 190 passava do apresentador Alborguete, da Abogate. Alborguete, né? Então passava ali o programa dele ao meio-dia e ela ligou na TV. E eu lembro que ela estava fazendo almoço e saindo da cozinha dela tinha uma mesa muito grande, assim, eu acho que com 12 cadeiras, e tinha uma TV. Quando ela liga, eu e minha avó estávamos passando para poder ir para a cozinha para o almoço. E a minha avó, ou eu e ela, né, nós ouvimos então o nome do meu pai, Denilson de Oliveira Silva. Quando ela ouve, ela para e ela olha para a TV. E quando ela olha para a TV, ela simplesmente para. Ela não se move, ela não se mexe, Ficou ela. impactada. Recebeu Exatamente. um choque ali no momento. Recebeu um choque. Porque naquela época, naquele dia ele estava sem documento, então, né, conseguiram lá. E da forma como foi mostrado, porque as cenas não era igual hoje, que você, né, colocava ali, tampava. Então, foi mostrado nitidamente ele ali. Então, a gente vê a cena, né, ali a reportagem dele caído numa poça de sangue ali no chão, totalmente ensanguentado. E eu lembro que eu olho para minha avó, eu olho para a TV e fico fisicamente parada também, olhando ali, né? É como numa cena de filme, quando você para o filme, então a gente ficou por alguns segundos, eu olhava para ela, olhava para a TV, e a minha madrinha, então, Meu consequentemente Deus. percebe, vem, me tira, me leva para a cozinha. E eu não me lembro. Eu lembro que eu entrei daí num táxi, que meu avô, né, na época era muito comum táxi, os táxis, eu lembro do Sim. táxi laranja, né? E então eu entro num táxi, eu lembro que o meu avô tava comentando dentro do táxi e depois não me lembro de mais nada. Eu lembro que no outro dia seguinte eu estava num velório, né? E por isso, na verdade, foi um tempo da minha vida também
onde eu não consegui necessariamente chorar a morte do meu pai, então isso trouxe muito peso para mim, Sim. né, como criança. Por quê? Porque eu me lembro que no dia eu tava brincando de mãe se esconde Olha com as só. minhas primas de 5 anos. Eu lembro da minha avó debruçada no caixão, eu lembro que ela não saiu dele o tempo inteiro, do lado dele, né, o tempo inteiro, mas eu lembro de eu correndo no meio do velório dele ali, brincando de mãe se esconde com as minhas primas. Então eu era uma criança, né, não entendi o que estava acontecendo, fiquei por muito tempo esperando a volta do meu pai, porque eu lembro o dia que ele faleceu, que eu estava sentada no sofá e ele abriu a porta da geladeira, pegou uma caixa de ovo, ele ia fazer um ovo para ele comer, e meu tio chama ele na porta, e ele larga a comida, e a minha avó por muito tempo falou que o meu pai morreu com fome. Então isso pesou muito, né, no meu coração. Desculpa, gente, se eu me emocionar. Não, por favor. Mas a gente passou por muita dificuldade financeira, passamos fome também. Então, quando a gente olha para o próximo, me desculpa. Não, Né? por Então, eu gentileza, lembro por dessa favor. cena, eu lembro que a minha avó falou. Então, isso por muito tempo regrou a minha vida, né? Então, eu sei o que é, né, ter uma pessoa, como a minha avó disse, que morreu com fome, o meu próprio pai. Eu sei o que é passar dificuldade, eu sei o que é abrir na porta da geladeira e não ter o que Não comer, tem o que comer. ter água e cebola. A minha avó sempre foi muito trabalhadeira, mas passou por muita dificuldade, teve 3 câncer, nunca me abandonou nesse meio período, teve câncer do colo do útero, né? Teve que tirar o útero, teve que tirar as trompas, o ovário, teve câncer de mama, teve câncer de intestino. Inclusive, no dia que eu tive a minha filha, depois de 8 anos de casada, eu tava ganhando ela numa sala, e ela no telefone, ligando para mim e falando: filha, desculpa eu não poder te ajudar, porque ela estava sendo operada de um câncer de intestino. Ela ficou por 2 anos com bolsa de colostomia, né? Quem teve ou teve parente sabe do que eu tô falando. Não é fácil, para ela foi muito difícil, e a partir dali, né, a vida dela começou a mudar, ela começou a ficar mais fraca, mais frágil. E claro, por causa da diabetes também ali, com a paralisação dos rins, né? Uhum. Então, para mim foi um tempo muito difícil mesmo, mas aquilo como o pastor falou, né, como o senhor falou, que eu decidi usar a minha história. Oportunidades, eu tive muitas. Eu tive Com muitas de certeza. entrar no mundo da droga, de entrar no mundo das drogas. Eu tive oportunidade de entrar no mundo da prostituição, mas eu decidi fazer uma história diferente da minha vida. Com certeza. Tá vendo, amado ouvintes, queridos ouvintes, é lindo ouvir uma história como essa no Pode Falar Curitiba, porque é impactante. É impactante porque nós não estamos falando de uma história fictícia, fantasiosa, mas uma história de verdade, de alguém que realmente tem, diante da vida, pelo que viveu, pelo que passou, know-how, tem cabedal, tem materialidade para falar de cura. Ela realmente tem condições de falar em qualquer lugar, a qualquer hora, sobre superação e sobre a possibilidade de transformação, porque ela, a Suelen, com M, foi impactada, foi transformada, foi curada, foi alcançada por essa graça impactante, restauradora, transformadora. E é lindo, viu, Suelen? Porque uma história como a tua tinha tudo para ser muito diferente. Tinha tudo para ser outra história e tinha tudo para justificar comportamentos diferentes. Porque, infelizmente, muitas pessoas decidem justificar suas atitudes com base exatamente nos traumas em que viveram, nas decepções que tiveram, muito pelo contrário, e totalmente outra história, você, Suelen, reagiu diferente. Sim. Que lindo isso. Olha, desistir sempre foi uma opção, Sim. mas nunca foi a sua escolha. Não. Então, isso é transformador. Isso é impactante demais. E é por isso que nasce aí 2 livros. Exato. Gestando, praticamente já gestado, construído, formatado, corrigido, né, já editado, Histórias que Inspiram.
dia 18 de junho, nas livrarias curitibas. Também A Real Paternidade de Cristo, que vai ser lançado no dia 24 de agosto. Com outro sabor, né? Exatamente. Com outro sabor. Agosto vai ser com sabor diferente. Então, Agosto de Deus. Então, olha bem, Sueli, que lindo isso. E há quanto tempo, Sueli, você é casado? Você é casada com o Rodrigo, né? Isso. Rodrigo, que é ali pé vermelho de Cambará. Isso. Atenção, povo de Cambará aí, ó. Que lindo. Se conheceram aonde? Como que foi? Olha, quanto tempo de casada? Tem filhos? Conte para nós um pouco desta outra fase, desta outra parte da sua vida, porque normalmente uma pessoa que passou, pelo que você passou, Sueli, não tem muita condição de se relacionar com pessoas. Exatamente. O maior desafio com quem teve traumas de infância, traumas familiares, é exatamente a convivência com o outro. E Exato. você, diante do que você buscou, diante do que você passou, também diante do que você superou, já fazem 20 anos de casada. 20 anos, agora em fevereiro, fez 20 anos de casada, né? Então, aí... Meus parabéns. Obrigada. Eu confesso para você que é um desafio, né? Relacionamento, tanto dentro do casamento ou com pessoas, é um desafio, né? Mas eu casei muito cedo, eu casei com 16 para 17 anos, né? Casei para ter um pai e não um marido, então isso foi muito desafiador. Então o trauma, ele veio pro casamento, pro relacionamento, né? Nesse período, meu marido foi uma base, um alicerce muito importante para mim. Foi ali, ele me ajudou a identificar que eu tinha depressão, ele me levou para um tratamento, ele buscou ajuda com psicólogos, né? Então, ele me ajudou muito, mas no começo não foi fácil, principalmente porque quando eu casei, eu estava grávida, né? Então, eu tive meu primeiro aborto, né? Assim que eu casei. Então, 1 ano depois, tive o meu segundo aborto. 2 abortos. Passei por 2 processos de 2 abortos. Eu caí de um degrau, né? Ali batia a parte de trás das costas ali. E eu não sabia, eu estava viajando, estava no norte do interior com a família do meu esposo, né? Como o senhor falou, ele é do norte, né? Pé vermelho ali. Pé vermelho. Então, eu estava viajando e eu achei que era uma cólica, algo muito forte. E eu lembro que naquele dia eu tive febre, mas como tem mulheres que têm esse processo de passarem mal ali no período ali menstrual, eu achei que era sobre isso, né? Aí, no outro dia, eu volto para ir para o hospital, porque ainda estou passando mal. E aí, eu descubro ali que eu estava passando por um processo de aborto, né? Você estava grávida e que estava abortando. Olha... Exato. Que impactante, quantas mulheres passam por isso, já passaram por isso e até hoje ainda não conseguiram sair desse momento, desse trauma. Porque o trauma, quando você não sai dele, você fica nele. Você para ali, para tudo. Para sonhos, para a vida, para a história. Você acaba estagnando e não rompendo nunca. Sim. E isso até de se compreender, dada a força, a pressão, o impacto, o trauma da perda de um sonho. Exato. Porque a gestação é um sonho. O sonho de todas as mulheres, de toda a família, constituir família e ter filhos. Então você perdeu o primeiro filho em um tombo. O segundo filho? Foi por uma infecção, né? Uma infecção... não sei propriamente dita qual a infecção, mas eu creio que por uma infecção de urina, algo que daí ficou mais... Uma cistite. Uma cistite, algo assim, né? E acabou aí... Mais severa. Mais severa, exato. Trazendo aí nesse processo, ali eu tive que passar pela coletagem, né? Que é feito, todo aquele processo de ter ali os 40 dias, né? Ali. 40 dias. Você teve todos os sintomas de uma gestação, Sim. Você percebeu algo sendo gerado em você, mas com uma questão, infelizmente, sem vida. Isso. Aí que nesse segundo eu abortei, eu já estava
com quase 3 meses ali, né? 3 meses, então, quando... 3 meses. 3 meses. Então, ali já estava desenvolvendo, né? O corpo, ali a barriga já começou a dar uma parecida. As Então, pessoas já te viam como uma isso, pessoa grávida. exatamente. Então, ali já foi algo mais... Para mim foi muito difícil, principalmente a primeira, né? Porque por eu ter vindo de uma família disfuncional, a gente fala assim, o sonho de uma mulher é constituir uma família. Sim. Mas o meu sonho era o sonho sobre o sonho. É um sonho dentro do sonho. É o sonho dentro do sonho. Por quê? Porque eu queria... O meu intuito de vida sempre foi ter uma família. Porque eu queria ter uma família. Porque eu vinha de uma família disfuncional. Então, eu sempre quis ter uma mãe presente, um pai presente, né? Após esse processo aí dos abortos, eu tive dificuldade para engravidar, eu tive policístico, então eu tive que fazer um tratamento, né? Passei por um processo de obesidade, porque daí veio a questão da depressão, da crise de ansiedade, né? De descontar na comida. Então, eu tive todo esse processo. Então, isso levou 8 anos para mim ter a minha filha, que hoje tem 12 anos, a Larissa. A Larissa. Isso. Meus parabéns, Suelen. Meus parabéns, Larissa. Meus parabéns, Rodrigo. Meus parabéns a essa família. Porque do ventre aonde, infelizmente, no contexto do que vocês viveram, houve morte, não havia vida, houve uma cura, houve uma transformação, e da semente liberada, a terra foi curada, e a semente germinou e gerou a Larissa. Sim, meu presente. A Larissa, há um texto que quanto te custou, Suelen, gerar a Larissa? Você já parou para pensar nisso? Porque você tinha tudo para dar outro nome e outra história para sua própria vida, para a vida do Rodrigo, para esse casamento de 20 anos. E graças a Deus, com a graça de Deus, com o poder dele, com essa fé que você tem, porque é muito visível em você ser uma mulher de fé. Uma mulher que pela fé tem rompido, tem vencido, tem superado. Isso não é por acaso. Eu creio que é uma história muito maior, e uma história, dentro da tua história, Deus já havia preparado, escrito uma história diferente. Sim. Que tremendo isso. Que lindo, sensacional poder te ouvir, poder ver em você essa resiliência. Então vamos voltar a um ponto muito impactante. Antes mesmo da Larissa, você teve obesidade. Isso, sofri com obesidade por causa... desencadeou por causa da depressão, né? Comia com as emoções. Comia com as emoções. As emoções te geravam uma forma de descontar na vida da vida, na comida, o que você viveu. Isso, exatamente. Não é verdade? Exatamente. E é o que muitas pessoas fazem, né, Suelen? Muitas pessoas sofrem, né, com isso. E eu vou dizer por experiência, não é fácil, mas é um trabalho mental. Hoje eu falo que... por isso que hoje, muitas pessoas que vão passar por uma cirurgia bariátrica, ou, né, eu passei por uma cirurgia parecida com a bariátrica, mas no meu caso, porque eu tirei uma úlcera do estômago, né, então eu acabei tirando um pedaço do estômago, e é onde veio o emagrecimento, né, mas é muito difícil, mentalmente falando. Eu lembro quantas vezes eu provava roupa, ia nas lojas. Hoje existem, né, espaços locais que têm roupas, né, para pessoas com obesidade. Mas na minha época não tinha, né? Tinha. Então, eu lembro até hoje que eu entrei numa loja, provei 42 calças e nenhuma me entrou. Então, era chegar em casa, realmente falar assim, não quero mais sair de casa, sabe, você não se identificar como pessoa, você não se sentir bonita. Então, tudo isso, na verdade, ajudou para que a depressão aumentasse nessa época, né? Até minha última tentativa de suicídio, que foi lá que eu... Detalhe, então você tentou suicídio? Tentei por várias vezes. Várias por vezes? Várias vezes, por várias vezes. Várias vezes. Olha que interessante, mais uma vez. Primeiro, o vencer a obesidade, que não é uma vitória qualquer. É uma grande vitória.
E é uma luta contra si mesmo, né, Sueli? Exatamente. Uma luta psicológica, emocionalmente, mentalmente falando, né? Precisa de uma rede de apoio. Eu sempre falo isso, rede de apoio é Fundamental, né? fundamental. Eu sempre E tive... esse é o teu legado, né? Desculpa Não? cortar você, Sueli. Eu percebo que isso está em você. Você quer ajudar as pessoas que passaram pelo que você passou, que Exatamente. viveram o que você viveu, que enfrentaram o que você enfrentou, superou, a superarem também, é isso? É isso mesmo. Né? Eu tenho um projeto do psicólogo nas escolas, né? Um exemplo que eu vou Que dar. lindo projeto. Por quê? Por que eu tenho esse projeto? Eu quero falar daquilo que eu tenho autoridade para falar, aquilo que eu passei. Know-how. Know-how, exatamente. Porque na minha época, né, a depressão, ela não era tão conhecida. E tem muitas crianças e adolescentes que têm sintomas da depressão, mas não consegue identificar, não sabe que tem, não sabe que tá passando por aquilo. Perfeitamente. E às vezes uma criança não é porque ela não fala, porque ela não sabe se expressar. Ela é produto do meio. Exatamente. Então, assim, às vezes ela quer expressar, mas ela não consegue se expressar porque nem ela sabe, nem ela mesma sabe o que ela tem. Então, eu queria que alguém me ajudasse, eu queria sair daquela situação porque é algo que doía, algo que me corroía, algo que era dias e noites de choros, né? Quantas vezes eu peguei as minhas malas e saí pra fora sem rumo. Você chegou a sair de casa. Já cheguei a sair de casa quando eu tinha 9, 10 anos de idade. 9, 10 anos de idade. Então, Sueli com M, você chegou a sair de casa com 9, 10 anos de idade. Cheguei. Meu Deus, que coisa. De madrugada, e olhava para um lado, olhava para o outro e pensava assim, para onde que eu vou? E eu voltava para casa. Então, mas eu não conseguia expressar essa minha dor, eu não conseguia falar. Né? Até mesmo pelo julgamento das pessoas na época, até Com mesmo porque o que certeza. as pessoas iam falar, né? Porque, como a gente falou, não era algo tratado como uma doença. Não era mesmo. Né? Era como falta de fazer alguma coisa. Sim. Era E isso. muitos ainda pensam assim. E muitos ainda pensam assim. Muitos ainda pensam assim. Então, um dos projetos, né, que eu quero desenvolver e que eu estou desenvolvendo é sobre isso. Para trazer isso. O que é, né, um TDAH, o que é um déficit de atenção, né, o que é um esqueci o nome. Imperativo, né? O que é uma criança imperativa? Desculpa. O que é uma criança imperativa? Eu sofri muito com isso quando a minha filha era pequena, né? Pela questão da imperatividade dela. Então, eu tive que procurar psicólogo, neuropsicólogo. Eu tive um apoio da escola ali, mas a minha filha, na época, estudava numa escola particular. Hoje nós não temos essa rede na pública, um exemplo. Verdade. E precisa muito disso. Porque eu passei por isso. Eu estudei a vida inteira em escola pública. Né? A vida inteira em escola pública. Só que eu não tinha nenhum apoio ali dos professores, de psicólogos e nem da minha família. Porque eu vim de uma família disfuncional. Né? Desculpa. Eu vim de uma família disfuncional. Então, a gente precisa ter mais ciência. A gente fala hoje de pessoas que a gente tem, né, conhecimento da internet, das redes sociais, mas tem muitas pessoas que estão desinformadas em relação a esses problemas, né? Na verdade, vale muito pontuar isso. As pessoas não se veem, não se observam e não olham ao lado. Às vezes tem alguém sofrendo, passando por uma crise como essa que você passou, dentro de casa, mas as pessoas não percebem isso. Não percebem. Porque a vida está tão corrida, estão lutando, buscando outras coisas, e acabam se esquecendo do próximo, da pessoa ao lado. Exato. E o que eu vejo desde o início da sua fala, Sueli, é que você tem uma visão mais ampla, você tem uma visão para o próximo, a sua vida inteira tem sido pautada em torno deste legado, que é a tua identidade de cuidar das pessoas, de cuidado mesmo. Eu fiquei muito feliz e impactado pelo teu cuidado com os teus avós paternos, da forma como você compartilhou conosco a superação do câncer, todos os quadros que eles enfrentaram, desde a sua avó, que já não está entre nós, que faltou, do diabetes, de toda essa luta por viver
para viver debaixo de pressão, em dado também a ausência de coisas que vocês tiveram durante um longo tempo, a escassez financeira, a falta de coisas. Gente, que história impactante. Estou realmente impactado e feliz aqui no Pode Falar Curitiba em te receber, Sueli, porque é realmente muito tremendo. Hoje, a Larissa, né? 12 anos, 12 anos de idade. Que idade linda também, hein? Como que você fala da sua filha conosco? O que ela representa, você como mãe, diante do sonho de ser mãe que você teve, passando por 2 abortos. Sueli, compartilha com as mães também essa fase da sua vida e também com certeza percebo que você é uma mãe coruja, né? Sou um pouco. Não é verdade? Sou. A minha filha é o meu presente, né? Por eu tive os 2 abortos, depois eu não tive nenhuma outra gravidez, só, né? Ela ali mesmo. Então, é o meu presente, eu sei que as mães aqui vão falar, né? Meu pacotinho de amor, né? Então, assim, claro que ser mãe é desafiador. Principalmente na fase quando elas são pequenas, se você não tem uma rede de apoio para ajuda, se você trabalha fora, né? Então, para mim foi muito desafiador. Quando eu tive a Larissa, eu trabalhava como telemarketing, né? Na TIM. Na TIM, trabalhava como telemarketing. Eu lembro até hoje que na época meu salário era R$365. Tenho em carteira isso, R$365 de salário. Então, eu não tinha uma rede de apoio para me ajudar com roupas, eu não tinha uma rede de apoio para me ajudar com fraldas, eu não tinha uma rede de apoio para me ajudar. Então, naquela época, meu marido estava desempregado, né? Tinha saído da empresa. Então, para mim, foi desafiador a maternidade. Até mesmo porque eu não sabia como era ter uma mãe. Exatamente. Né? Então, para mim, uma referência de mãe, isso, né? De maternidade. Então, para mim replicar algo que eu não tive foi muito difícil. Você não conhecia. Que eu não conhecia, exatamente. A minha avó, que nem eu disse, me amou, me educou, mas ela não era a minha mãe, né? Olha só, que lindo isso. E hoje você faz mentoria com mulheres. E hoje eu uso tudo isso para fazer mentorias com mulheres. Trabalho a parte da família, educação de filhos, resolução de conflitos, né? Administração de prioridades. Porque é aquilo que o senhor falou, o meu legado é família, são pessoas. Família. Que lindo isso. E quantas mulheres passaram por esse teu curso, por essa mentoria? Quantas mulheres? Mais de 300 mulheres. E hoje eu já formei mais ou menos, em média, umas 30 mulheres para mentoras. Facilitadoras. 30 mulheres como mentoras facilitadoras. Olha que história tremenda, tremenda. E foi por isso que nasceu no seu coração a ideia de ser candidata a vereadora no estado do Paraná, em Curitiba. Sim. É isso mesmo, Sueli? É isso mesmo. Na verdade, eu já tinha recebido esse convite há um tempo, mas o que me fez realmente decidir tomar essa decisão foi mais ou menos há um tempo atrás, aí no começo deste ano, onde eu levei o meu avô no hospital, no 24 horas, e ele, com falência renal, ficou 2 dias sentado numa cadeira, esperando por uma vaga, e mais 15 dias esperando por uma vaga numa UTI. Meu Deus! O meu avô, que me criou, meu pai de criação, né? Então, foi um tempo muito desafiador para nós, para mim, né? Porque faz 2 anos que eu perdi a minha avó. Então, eu falei assim, como que eu posso fazer algo? Como que eu posso mudar isso? Como que eu posso trazer algo não só para mudar a situação do meu avô, mas de todas as pessoas que passam por isso, né? Hoje a gente sabe que a saúde, ela tá um caos. Então, quando eu me deparei, e naquele mesmo dia tinha uma moça deitada no chão, eu lembro até hoje, numa cobertinha rosa, e eu olhei para aquela moça e falei assim, o que eu vou fazer por ela? O que eu posso fazer por ela? Como que eu posso ajudar o próximo? E aí veio nitidamente na minha cabeça, se você quer ajudar as pessoas, se quer ajudar o próximo, você pode fazer.
de uma maneira diferente. Então, aceite o convite para sair como candidata a vereadora. Aí nasceu o desejo de ser vereadora. Hoje você é pré-candidata a vereadora em Curitiba. Hoje eu sou pré-candidata. E aí nasceu o desejo de sair como pré-candidata a vereadora de Curitiba. Que bom que você aceitou. Porque com certeza os seus eleitores serão felizes por tudo que você passou, venceu. Você tem condições suficientes de exercer o teu mandato com excelência e com certeza com este propósito, porque a sua vida é pautada, é voltada a uma visão, a uma missão e a um propósito, não é isso? Exatamente, é isso aí. Isso você fez e escolheu por visão, Exatamente. por missão e por propósito. Exatamente. Então nós hoje tivemos a honradez, o privilégio Prazer é meu. de receber, é todo nosso, com toda certeza, aqui nos estúdios da Fala Curitiba, a Suelen com M. Eu gostaria que você deixasse aqui as suas alegações finais, né? As suas falas finais aos nossos ouvintes, porque para nós foi uma honra poder recebê-la, Suelen. Primeiro, né, quero agradecer pelo convite, a honra é toda minha de estar aqui, poder contar um pouco da minha história para você, né, que está ouvindo, que vai ver depois esse podcast. Eu quero dizer para vocês que a minha história é real, que ela não é fictícia, né, que eu tenho projetos e coisas que eu quero trazer para a população daquilo que eu vivi como experiência. Então, também quero pedir aqui, agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, né, agradecer a todas as pessoas que estão aqui no ao vivo, todas as pessoas que vão assistir depois e que eles me sigam nas redes sociais, Suelen com L só, M de Maria, Suelen Duarte. Olhem lá, vocês vão ver mais um pouco da minha história, vão ver lá os dias dos lançamentos dos meus livros e também poderão lá estar acompanhando as minhas propostas como pré-candidata a vereadora Curitiba. É um prazer, um abraço a todos e que vocês tenham uma boa tarde, um bom dia e uma semana abençoada. Amém. Que Deus abençoe a todos. Para nós também foi uma grande honra, Suelen, poder recebê-la. E aqui fica a dica, se você sentir de estar conosco outras vezes, sempre estaremos com o microfone aberto para poder recebê-la e falar desta verdade, dessa transformação e dessa história linda de cura e de resiliência. Meus parabéns, que Deus continue te abençoando e que seja um novo tempo para você e para todos os nossos ouvintes. O nosso abraço, fiquem todos com Deus. Amém. Cortou.